Meu nome é Miriam Mani Zambel. Eu sou bibliotecária formada pela Escola de Biblioteconomia de São Carlos. Sou musicista, fiz cursos de educação musical em São Paulo e lecionei muitos anos na Escola de Biblioteconomia. Fui diretora da Escola de Biblioteconomia. Também lecionei durante muitos anos piano, que eu gostava muito, era formada e tive excelentes alunos. Eu me casei em 1955 com a professora Frânio Roberto Zambel, que lecionava aqui na Escola de Engenharia como assistente do professor Dr. Soto. Então, eu realmente tive muito contato com o Dr. Soto e, logicamente, com a esposa dele, Dona Ruth Bloin Soto. Dona Ruth sempre me convidava para sair com ela, visitando todos os professores novos que chegavam aqui em São Carlos para lecionar. Eu achava interessante, porque ela sempre muito gentil com as senhoras dos professores novos. Ela levava um presente, levava flores, dizia que ela estava sempre às ordens para o que elas precisassem, com empregada, ajudava a procurar casa para morar, ajudava na compra até de móveis. Então, Dona Ruth era uma pessoa que eu admirava muitíssimo. Uma como esposa do Dr. Soto, que estava presente sempre, Dona Ruth, ao lado do seu marido, em qualquer atividade da Escola de Engenharia de São Carlos. Então, o casal participava da vida social da cidade. O que quer dizer isso da vida social de São Carlos? São Carlos, a vida social era um clube, era cerimônias religiosas, algumas palestras, festas no São Carlos Clube e outras associações de São Carlos. Mas uma ocasião eu entendi o porquê eles participavam de tudo. O doutor Souto me disse: Miriam, eu preciso estar presente em tudo que houver na cidade. Formaturas, palestras, visitas às entidades. Sabe por quê? Eu disse: por quê, doutor Souto? Ele disse: porque nós ainda somos muito novos na cidade. A maioria que mora aqui em São Carlos, os habitantes de São Carlos, ainda não sabem direito o que vem a ser a Escola de Engenharia de São Carlos. Por isso que eu vou até em formatura de primário, se for possível, porque eu quero que digam assim: está presente o professor Dr. Teodureto de Arruda Souto nesta formatura ou neste evento. Porque professor Dr. Teodureto de Arruda Souto, da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Isto vai marcando. Hoje eu falo nesta solenidade, amanhã eu falo em outra. E se eu falar em muitas pessoas vão ouvir e vão saber e vão procurar saber o que é a Escola de Engenharia. Porque mesmo a cidade sendo pequena, tinham pessoas que se falava de escola de engenharia não sabiam nem o que era a Universidade de São Paulo, muito menos a escola de engenharia. Então ele dizia que realmente ele precisava estar presente em tudo. Ele participava de cerimônias religiosas, porque ele era muito amigo de D. Rui Serra, que, por sinal, rezava todas as missas na creche Anita Costa, cuja diretora era Dona Ruth. E, incrível que pareça, mas era uma creche perfeita. Tão perfeita que as crianças tinham médico à disposição, enfermeiras, biblioteca
igreja. E eu e a professora Lucira Arouca, esposa do professor Arouca, organizamos uma bandinha rítmica ensinando iniciação musical para as crianças. Ficou tão famosa essa bandinha que a TV Tupi, na época, veio aqui filmar especialmente. Dona Ruth, que era irmã do jornalista Rui Bloin, da Folha de São Paulo, conseguiu, como doação, um piano. Infelizmente, esse piano não está mais na creche Anita Costa, mas na época da Dona Ruth estava lá. Nós apresentávamos a bandinha para a população, nas escolas, nos colégios todos da cidade. Agora, uma coisa que eu me lembro muito da época da Dona Ruth, a preocupação dela com as formaturas. A primeira formatura foi um acontecimento social na cidade. E todas as demais formaturas causavam na cidade um reboliço, os jornais publicavam. Vinha, no dia da formatura, no Cine Avenida, a banda da Força Pública de São Paulo, que era uma banda maravilhosa, né? E os convidados eram muito bem arrumados, chiques até, todo mundo caprichava na toalete, todo mundo de paletó, gravata, os professores até de smoke. Vinham os professores das congregações das outras unidades da USP, de São Paulo, Ribeirão. Eu achava muito bonito porque eles vinham, por exemplo, o pessoal da medicina vinha com a faixa verde, o pessoal da escola do Largo São Francisco, de Direito, vinha com aquela faixa vermelha. Então era uma cerimônia muito bonita, os alunos todos muito bem vestidos, prefeito, presidente de Câmara, deputados. Então, realmente era um acontecimento. Agora, eu tive uma outra participação aqui na Escola de Engenharia, que eu fiz biblioteconomia aqui em São Carlos, muito me honra. Lembro dos meus professores que me deram uma formação maravilhosa. E depois de formada, eu fiquei 14 anos no Conselho Regional de Biblioteconomia em São Paulo, trabalhando pela classe, lutei muito. E o que eu fico feliz é que eu vejo hoje os meus alunos em posto-chave, brilhando, trabalhando, com dedicação e com muita competência. Mas eu fui convidada pelo professor Mascarenhas, Sérgio Mascarenhas, em organizar a biblioteca da Física, do Departamento de Física. Já tinha a bibliotecária Vilserley Quattroca, mas ela não quis assumir a responsabilidade que havia com o Departamento de Física e uma entidade americana. E aí formou-se um convênio BNDE-FUNTEC, com uma verba estrondosa para que se comprassem os livros para esta biblioteca. E eu, então, disse para o professor, olha, professor, eu vou fazer o possível para organizar isto tudo que o senhor está me pedindo. E comecei. Felizmente, eu tive muita gente que me ajudou, professor Guilherme também que me ajudou muitíssimo, outros professores, a Vilserley Quattroca. Nós tínhamos uma estagiária, Asmara Giorgetti, também que foi assim, peça fundamental para me ajudar e lá organizar. E as três, trabalhando junto, nós conseguimos organizar uma biblioteca a contento dos professores, que eles gostaram. Era pequena, mas era um lugar de muito silêncio, um lugar muito bem arrumado. Os livros, nós íamos a São Paulo comprar esses livros, tudo através de concorrência, com a ajuda do seu Névio Dias. Quanto eu amolei seu Névio, porque eu entendia de livro, de catalogação, de classificação, de compra.
mas eu não entendia muito da parte financeira. Então, ele sabia tudo, ele me acompanhava até São Paulo, nós íamos, fazíamos as concorrências, e lá nós íamos para São Paulo, ele e a Vilserlei, fazer as compras para a Biblioteca da Física. E hoje, quando eu vejo a Biblioteca da Física, eu falo, olha, aqui tem um pedacinho dessas 3 bibliotecárias, né? Eu, a Vilserlei e a Asmara, que na época não era bibliotecária, mas estava estudando. Então eu fico contente de saber que a nossa pequena biblioteca, no fundo de um corredor, agora essa maravilha que nós temos aí, né? E fico mais contente ainda em saber que nós temos muitas alunas da EBDESC, como nós chamávamos, Escola de Biblioteconomia de São Carlos, trabalhando com afinco não só aqui, como também em outras bibliotecas departamentais, a Biblioteca Central e a Biblioteca da UFSCar, que ela é praticamente 80% são bibliotecários formados aqui na nossa escola. Lembro do professor Alfredo Amar, que nos incentivava muito a organizar, a ser realmente um profissional de respeito, e a escola de engenharia foi de primordial importância, porque todos os professores precisavam de bibliotecários para organizar teses e organizar pequenas bibliotecas, fazer levantamentos de bibliografia. Enfim, hoje eu, sinceramente, eu fico muito orgulhosa de saber tudo isso. Eu gostaria de dizer também que eu me lembro muito de alguns professores que eu trabalhei e que me ajudaram também nessa parte da Escola de Biblioteconomia. Principalmente que eu acabei também sendo diretora da escola. Lutei muito para que essa escola fosse para a Universidade Federal, embora muita gente tenha sido contra. Mas eu achei que era a hora, porque nada como uma escola que era de uma fundação passar para uma universidade federal. E graças a Deus isso foi conseguido. E algumas ex-alunas nossas passaram a ser professoras e até algumas até já se aposentaram. Mas eu quero lembrar muito da dona Ruth e do doutor Souto, porque eu aprendi muito com essa mulher corajosa que foi Ruth Bloem Souto. Ela não sempre disposta a fazer tudo pela escola de engenharia. Ela fazia festa para os professores, ela convidava sempre para jantar na casa dela alguns professores, e alguns que eu digo é o seguinte, não é que ela escolhia, cada vez ela convidava um grupo, e tudo que eles precisavam, ela não deixava de socorrer. Qualquer criança que nascesse na casa de um professor da escola, ela ia visitar. E eu acompanhei muito nessas visitas. Me lembro dos professores estrangeiros que aqui estiveram durante algum tempo. Lembro muito do professor Gambirásio, que inclusive foi assistir o meu casamento em São José do Rio Preto com a Frânio. Ele era da física. Lembro com saudade do professor Stamato, grande amigo nosso que morreu tão cedo. Lembro do professor Lintes, que foi meu colega no Colégio Rio Branco, em São Paulo. Faz mais ou menos um mês, nós fomos assistir as bodas de ouro do professor Garlipe e Adair, que aqui chegaram também tão mocinhos, e aqui tiveram seus 4 filhos. Lembro da Ivone, do Sérgio Mascarenhas, chegando na estação, no trem das 10. Lembro do nascimento de todos os filhos dele,
E eu, até hoje ela é uma grande amiga minha, e ele também, que eu quero muito bem. O professor Horácio Pinheiro, que foi professor do meu marido e que aqui veio também trabalhar. Do professor Guerini e a Lourdes. O professor Guerini foi o primeiro professor a fazer doutorado nesta escola de engenharia, que também foi um acontecimento social na cidade, porque muita gente não sabia nem o que era a defesa de uma tese. Então, foi lá na Escola de Engenharia da Rua 9 de Julho, professor Guerini e Lourdes. O Rui Vieira, que foi chefe do meu marido, tantos e tantos anos, que deu o maior apoio para o Afrânio, em tudo. E os filhos dele foram meus alunos de piano. Infelizmente, um deles, que morou com meu filho em São Paulo, faleceu. Mas eu me lembro do Ruizinho, o filho do Rui Vieira, que eu dava aula, e dizia, esse menino é muito competente. Ele era o único aluno que eu tive até hoje, que eu dava vários acordes no piano, ele sabia todas as notas, ouvido absoluto. E até hoje ele se dedica, embora engenheiro, ele se dedica à música lá em Brasília. Então eu tenho muita saudade do professor Rui Vieira, que nos deu muito apoio. O Geraldo Lombardi, a Elza, meus compadres. O Geraldo, eu até tenho que contar uma coisa aqui meio cômica, mas ele, cada vez que a mulher ficava para ter neném, ele não me deixava viajar, porque eu não podia ir para lado nenhum, sair de casa. Porque como eu fui com ela no primeiro parto, e foi muito bem, ele achava então que eu tinha que ir em todos porque eu dava sorte. E realmente eu acho que eu dei, porque eu fui em todos. E eu sou madrinha dos filhos dela, e até hoje são nossos grandes amigos, como se fossem parentes. Eu não deixo de visitar minha comadre Elza e meu compadre Geraldo Lombardi. O professor Chil e a dona Ilza. O professor Chil era um amante da música. Ele tocava muito bem violoncelo, os filhos violino. Tanto é que ele tem um filho hoje que toca na Orquestra Sinfônica de Viena. É um rapaz muito inteligente e um grande músico. E o professor Chil fazia música na casa dele e convidavam as pessoas que gostavam de música. E os professores da escola, quase todos apreciavam muito a música clássica. Então a sala ficava cheia de gente. Ele tinha um belo piano de cauda. Vinha professores de São Paulo dassem audições, mas a gente pagava para pagar o professor e o pianista que vinha dar as aulas para nós. Nós tínhamos também a dona Alda Onanga, que tinha uma fazenda lindíssima, que hoje ainda acho que é do filho, e ela tinha um órgão maravilhoso, de muita potência, e nós assistíamos essas aulas. Nós alugávamos ônibus e às vezes nós íamos com ônibus da escola de engenharia, os professores. Isso tudo gratuitamente, maravilhosa fazenda, nós usufruímos daquele lugar lindo e dona Alda sempre oferecia um café, um lanche. Então a gente era uma oportunidade dos professores se reunirem diante da natureza e ouvindo aquela música maravilhosa que nós ouvíamos. Então, é isso. Lembro também do professor Cecconi, que veio de Pisa, na Itália, e aqui nasceram, acho que 2 filhos dele. E quando nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita até a Itália, fomos a Pisa. Então, isso tudo me recorda o tempo bom da escola de engenharia, que eu acho que começou como uma verdadeira família feliz. Por isso que ela deu certo. Eu quero, neste momento, embora esteja um pouco emocionada, agradecer a lembrança que vocês tiveram de me convidar. Eu
tenho muito amor por essa escola, porque tudo que nós temos, eu e o meu marido, nós devemos a esse pedaço aqui, que era muito pequenininho, muito íntimo, era uma verdadeira família, que ela se triplicou, quadruplicou, e hoje essa grandiosidade. Eu quero cumprimentar todos os diretores que foram da escola, Dr. Rubens, Dr. Corsini, professor Aroca, professor Giorgetti, o último diretor, que eu esqueci o nome, mas que eu conheço, que é uma pessoa notável, é o professor Forest. E que essa escola continue a ter bons frutos como teve até agora. Que ninguém esmoreça, que todo mundo lute, porque a cidade de São Carlos sempre foi muito orgulhosa de ter essa escola, ela tem orgulho. E eu, que viajo por esse Brasil todo, já viajei, como a escola é conhecida. Eu tenho até um caso para contar antes de encerrar. Os professores daqui foram, da mecânica e outros professores foram organizar um curso de mecânica no Maranhão. Talvez o Afrânio vá falar alguma coisa sobre isso. E um dia eu saí, porque eu acabei indo a passeio, mas fiquei tão impressionada com a desorganização dos livros que eu acabei trabalhando um mês na biblioteca e inauguraram a biblioteca. Quer dizer, eu também tive uma participação nisso. E eu fui a uma banca de jornal, comprar um jornal, e o senhor me disse, a senhora é paulista? Eu falei, eu sou. De que cidade? Eu falei, eu sou de São Carlos. Ele disse, ah, São Carlos? O dono da banca de jornal. São Carlos? Eu sei que lá tem uma grande escola de engenharia. Aquilo me encheu de orgulho. Então, é para vocês verem que lá no Maranhão, há 30 anos atrás, o jornaleiro, o dono da banca de jornal, sabia que aqui ele não falou das indústrias, ele não falou de nada, nem do clima, nem da cidade bonita que era São Carlos, daqueles jardins lindos, das igrejas, do jardim ali em frente, o São Carlos Clube, que pena que demoliram. Então, gente, vocês estão vendo como a escola de engenharia deu frutos, né? No Brasil inteiro. Fora do Brasil também, porque eu sou prova disso. Muito obrigada, um abraço e felicidade pelos 50 anos da nossa amada e querida Escola de Engenharia.